Você tá cansado de entrar no streaming, procurar um terror, um suspense, um thriller, mas principalmente terror, e aí se deparar com um monte de coisa ruim, um monte de coisa duvidosa? Bem, hoje, lá no Prime Video, eu selecionei os 8 filmes de terror que estão lá atualmente, que eu acho assim, é muito difícil você não gostar, tá? Óbvio, eu gosto bastante, por isso que eu trago pra cá, sim, mas é muito provavelmente que você me acompanhe aí nessa jornada, então vamos falar de 8 filmaços de terror que estão por lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e se prepare que hoje tem filmaço de terror lá no Prime Video, e são filmes que às vezes você já viu e estão lá para você rever, ou às vezes você fica deixando para depois. Vou ver depois. E aqui eu vou tentar te convencer porque que são ótimas opções. O primeiro é chover no molhado falar que esse filme é excelente, tá? Os Outros, de 2001, do Alejandro Amenábar, né? Muita gente pode falar, mas é um suspense, é um thriller. Sim, mas ele tem elementos de terror assim, com certeza, tá? A gente segue a história da Grace, feita pela Nicole Kidman, que tá ali com os filhos, aguardando o marido voltar da Segunda Guerra Mundial, num cenário, né, um cenário sombrio, nebuloso, meio sem esperança. As crianças têm uns problemas de saúde, a mãe é extremamente cautelosa, ela tem que contar com a ajuda de, né, pessoas que vão trabalhar ali com ela, e ela fica pensando em quem realmente confiar, até que presenças sinistras, estranhas e assustadoras passam a rondar aquela casa ali e a perturbar mais ainda aquela mãe e aqueles filhos, né? O que é assombração, o que é psicológico. É um filme com vários momentos interessantes, ele tem uma atmosfera muito boa, uma direção precisa. É aquele típico filme de terror que, beleza, às vezes você já viu 1, 2, 3 vezes, mas de vez em quando é bom a gente rever. Eu revi, acho que há alguns meses, tá? Não tem tanto tempo assim, e ó, continua um filmaço. It's rather difficult, to say the least. Falando em terror clássico, mas esse aqui é um remake de um clássico, que é Nosferatu, de 2024, do Robert Eggers, e eu sei que teve algumas pessoas várias, tá? Pessoas que não gostaram tanto do filme. Eu gostei muito. Eu gosto muito da vibe sombria. Eu gosto muito da abordagem do Robert Eggers, séria, sombria, em que ele praticamente não mostra o Nosferatu. Eu vou falar um negocinho que eu acho que ele poderia até ter trabalhado um pouco melhor com essa figura. Mas eu tava falando lá nos outros, né, que a atmosfera do filme é muito boa, e eu gosto muito da atmosfera, do visual, do design de produção desse filme. Fui ver esse filme 2 vezes no cinema e eu fiquei encantado as 2 vezes. É uma história clássica, é uma história que a gente já viu N vezes, né, chupinhada aí de Drácula, mas que tem o seu charme, tem os seus elementos mitológicos aqui também, e o elenco é muito bom, né? O Bill Skarsgård como Conde Orlok, por isso que eu falo que, né, deveriam ter trabalhado mais, porque o homem tá bem, ele tá assustador, ele tá imponente, muitas vezes só com uma silhueta de longe no escuro e a voz do cabra. Lily Depp Rose, Nicholas Hoult, William Dafoe, entre vários outros, tá? É um elencaço e um filme que eu recomendo bastante. Número 3, Longlegs, que aqui no Brasil veio também como Vínculo Mortal, lançado em 2024, um filme que eu gosto bastante. Gosto demais da direção do Oz Perkins, nem sempre, porque ele lançou aquele Macaco. Não gostei muito do Macaco, mas é uma questão de perspectiva também. E esse homem tá trabalhando como ninguém, porque ele vai lançar um novo filme de terror, se eu não me engano, em novembro de 2025. E olha que, né, tivemos Longlegs 2024, agora no iniciozinho do ano tivemos o Macaco e teremos outro aí.
E aqui a história de um serial killer que a polícia, o FBI, não consegue desvendar ali o modus operandi, como que o cara atua, quem é esse cara, como encontrar, etc. Até que a protagonista, uma agente que tem aí os seus próprios fantasmas no passado, tem os seus próprios problemas e obsessões, vai adentrar numa busca, numa jornada aí por esse maluco. Isso pode desvendar segredos que talvez ela não quisesse necessariamente saber. Eu falei da estética do Robert Eggers em Nosferatu, e eu também gosto da estética aqui de Longlegs, tá? Muitas vezes aquela coisa fria, aquela coisa cheia de neve, um detalhezinho no fundo ali, toda essa onda sinistra que percorre o filme, às vezes silenciosamente, às vezes exageradamente, mas isso vem aí também de uma escolha, né, as pessoas podem falar, o personagem tal é exagerado, mas qual é o contexto que está inserido esse personagem? De que época ele vem, de que época ele está preso, ele era obcecado ali, enfim, tem várias questões que eu costumo defender Longlegs de quem não gosta tanto. E eu acho que apesar de uma imperfeição aqui e ali, como um todo é um filme investigativo intrigante e que às vezes dá uma gelada na espinha. Número 4, Evil Dead Rise, ou A Morte do Demônio Ascensão. Filme dirigido pelo Lee Cronin, que tira lá do meio do mato, da cabana, o Evil Dead, como a gente conhece geralmente, e leva para o meio da cidade, num prédiozão grandão que tá caindo aos pedaços. Lá a gente vê uma família e tal, né, uma família que não tem muitas condições e que tem, né, os seus problemas cotidianos e coisa e tal, mas esses problemas eles vão dobrar, triplicar, quintriplicar, enfim, né, quando o Necronomicon vai aparecer na jogada, vai estar lá naquele prédio, vai transformar aquele edifício caindo aos pedaços num verdadeiro inferno, onde as coisas vão ficar complicadas e aí a gente pode esperar o horror corporal, sangue pra todo lado, cenas angustiantes, cena usando negócio de vidro, de espeto, de não sei o que. E aí nesse aqui tem criança envolvida também, e tem umas cenas que o Lee Cronin, o diretor, ele não ameniza no conceito Evil Dead de terror, dessa coisa mais espalhafatosa, né? E é um filme que eu gosto bastante, tá? E, inclusive, teremos um novo Evil Dead aí ano que vem, se eu não me engano, em 2026. E tô ansioso, tá? Tô ansioso porque até então, pra mim, Evil Dead é uma série de terror, de filmes de terror, né? Muito consistente, muito boa pra o que se propõe. E esse aqui, pra mim, não fez diferente. É um filmão. I can fix that. Número 5, O Homem Invisível, de 2020, uma adaptação do clássico aqui, dirigido pelo Leif Whannell, que mandou bem demais. Já não gosto tanto daquele lobisomem que ele lançou recentemente, mas esse aqui eu gostei muito, até porque é capitaneado ali, protagonizado pela Elisabeth Moss, que é uma baita atriz. Ela faz uma moça que tinha um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico com um cara, um cientista. Esse cientista ali foge à própria morte, né? Fica inicialmente aquela, morreu, não morreu, mas olha só, o Homem Invisível aparece. Ele vai usar de uma tecnologia criada ali para perturbar, para perseguir, para atazanar a sua ex-namorada ali, né? Mesmo ela tentando a todo custo avisar, ó, o cara tá vivo, o cara tá... A polícia, ó, deve ser psicológico. Vai pra terapia e tal, e o negócio fica cada vez mais perturbador. Acho que é uma boa abordagem porque pega um assunto atual, um assunto lamentável, porém cotidiano, né? E transforma em um filme de terror que tem um longo caminho aí, né? Um filme de terror muito antigo, uma história de terror muito antiga. Ao mesmo tempo que cria cenas intensas de terror, que consegue trazer esse senso de urgência e desespero em boa parte dos momentos, tá? Filmão também.
Número 6, Abismo do Medo, de 2005. Dirigido por Neil Marshall, conta a história de amigas que falam assim, ah, tamo aqui de boa, tamo aqui tranquila, vamos arrumar confusão, vamos fazer uma expedição numa caverna ali, a gente e tal, vai ser bom, vai ser ótimo. Vão para essa caverna ali rola um incidente, né, desmonora o negócio, elas acabam ficando o quê? Presas naquele lugar. Na escuridão, sabe-se lá o que tem naquela caverna. Eu vou te garantir que não tem coisas muito agradáveis, não. Recursos escassos. Quando é que vai acabar a água, comida e tal? Elas precisam sair dali, mas não vai ser nada fácil. Sem contar, claro, os conflitos entre elas também. É um filme que consegue, com isso, criar uma baita claustrofobia ali também, tá? Nessa imersão, nessa caverna e nessa tentativa de sobrevivência e, claro, trazendo o horror de uma maneira mais intensa a partir de certo ponto. Se você ainda não viu esse filme, por favor, veja o quanto antes, ou às vezes você viu há muito tempo, tá aí pra você rever. Thanks, Beth. I know how far down it is. Penúltimo de hoje, um clássico absoluto de 1976, Carrie a Estranha, dirigido por Brian De Palma, né? A primeira obra aí lançada pelo Stephen King, foi adaptada pouquíssimo tempo depois, e até hoje é um sucesso não só no terror como na cultura pop de modo geral. E tem muita gente que conhece esse filme, que já ouviu falar, que às vezes já viu o remake, né, que pra mim não chega perto desse aqui, e que nunca de fato viu o original, que é um filmão, né? Ele constrói através da direção, né, também essa narrativa em torno da Carrie, que é uma jovem que sofre bullying de todo lado, que, né, em casa tem a mãe fanática religiosa, e aquilo vai sufocando cada vez mais a Carrie por todos os lados, né? E conforme as coisas vão ficando mais intensas, digamos assim, ela vai suspeitando que ela tem o quê? Poderzinho, que ela tem ali, ó, poderzinho sobrenatural, e que com isso, aquela situação toda, né, com um monte de gente atazanando ela, cutucando a onça, pode ficar cada vez mais perigoso. Sissy Spacek, John Travolta, entre vários outros no elenco, que é um elenco muito bom em uma obra, num filme, não vou falando, óbvio, da obra original, claro, do Stephen King, mas o próprio filme, você pode ter certeza, como filme, ele influenciou vários outros filmes que vieram aí nas décadas seguintes, tá? E é ótimo para você ver, fazer aquele corujão de clássico. Adicione então o Carrie de 1976 aí na sua lista. Falando em clássico, falando em fazer corujão, né? Às vezes reunir não só um filme de terror, mas 2, 3 para ver numa noite com sua família, com os amigos, quem você quiser, com titia, com vovó. O Ataque dos Vermes Malditos, o primeirão de 1990. Pense em um filme de terror divertido, trecheira, absurdão, mas que faz tudo isso muito bem. Ron Underwood dirige o filme, que tem inclusive o Kevin Bacon aí entre os seus protagonistas, estava novão, né? Eu gosto do elenco desse filme, gosto dos personagens desse filme, até porque a gente tem que ter essa conexão, né, com eles, porque é uma cidadezinha ali que está sobrevivendo a ataques de minhocões. Lucas, como assim? Sim, são minhocas gigantes ali no meio do deserto, os tais dos vermes malditos, que vão ali, ó, por debaixo da terra, fazendo um estrago e com sede de gente, com sede de devorar as suas vítimas. Como que para isso? Como que freia as feras? Bem, se ainda não viu, você vai ter que ir lá descobrir. Como eu disse, tá? Não pense que é um filme de terror super sombrio, super tradicional na abordagem ali. Não, ele é um filme que ele tem, até pelo seu orçamento na época e tal, mas ainda assim ele traz essa escala. Ele consegue fazer esse caos ser divertido e também um bom terror. Bem, meus amigos, é isso. 8 filmes realmente bons de terror para você ver lá agora mesmo no Prime Video. Você já conhecia esses filmes? Eu sei que
Os que eu trouxe aqui nessa lista não são filmes desconhecidos, pelo contrário, são filmes mais populares, mas é como eu falei, tem mais de um filme nessa lista aqui que eu tenho certeza que muita gente ainda não viu, não deu uma chance, né? Talvez aí seja essa oportunidade para eu estar aqui, ó, te lembrando, esse filme tá lá no Prime Video, dá uma olhada lá, depois me conta aqui também o que você achou desses filmes, o que você acha desses filmes, qual que você ainda não viu e faltou algum aqui que você acha que é de terror muito bom, que tá lá no Prime Video também, na lista, deixa nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, para ter acesso antecipado a esses vídeos, participar das nossas lives exclusivas, que são maravilhosas, além de ter acesso a vídeos exclusivos também e outras novidades. Link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.